Pois é, né? Mais um caso isolado de fisiculturista que perde a vida durante a preparação. E eu, como médico legista, preciso vir aqui falar com vocês. De médico legista, estou terminando uma pós-graduação em medicina do esporte totalmente voltada para o fisiculturismo. Então, meio que eu tenho certa propriedade para falar sobre o assunto. Não é querer rapar sobre morte, até porque minha vida é simplesmente entender a morte e compreender a morte. Mas é fazer um alerta. É fazer um alerta sobre responsabilização, é fazer um alerta sobre os protocolos que vêm sendo utilizados no fisiculturismo, principalmente no Brasil, e que diversas pessoas estão perdendo a vida sem controle nenhum. E isso precisa de um basta urgentemente. Tendo as limitações financeiras que passam na vida de um atleta de fisiculturismo, eu já acompanhei durante minha trajetória diversos atletas de fisiculturismo, tô nisso aí já faz mais de 10 anos. Mas não dá simplesmente para a gente fechar o olho e não compreender o efeito, o que está acontecendo no Brasil. O efeito tal do coach que está acontecendo no Brasil. Cara, eu entendo que nem todo médico é capacitado, eu entendo que nem todo médico tem as competências adequadas para esse tipo de atendimento. Mas entre alguém que passou 6 anos da vida, pelo menos, sem contar tempos de residência, de pós-graduação, de especializações, vamos colocar um médico normal que passou 6 anos, entre alguém que passou 6 anos sentado num banco de uma faculdade, entendendo o corpo humano de cima a baixo, de baixo a cima, e alguém que simplesmente acha que sabe de alguma coisa porque aplicou esses protocolos sobre si ou sobre alguém durante a vida, meu amigo, eu vou ter que te falar um negócio. Não dá mais. É educador físico que passa insulina, é educador físico que passa GH, é nutricionista que passa coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida, como hormônios tireoidianos, como doses cavalares de cafeína, doses cavalares de estimulante. Galera, eu entendo que por vezes existem médicos que são tidos como charlatões, eu entendo que tem médicos que não compreendem o corpo humano da maneira que deveria ser compreendida, mas uma coisa a gente vê no Brasil a respeito dos médicos, que é a responsabilização. A gente nunca foge da responsabilidade, a gente nunca foge da responsabilização. Quando alguma coisa dá errado, o médico que responde. Quando alguma coisa dá errado, o CFM, o CREMESP, o CREMEGO, todos os conselhos regionais de medicina, o Conselho Federal de Medicina, bate lá na porta, trazendo cassação, trazendo suspensão, trazendo multa, trazendo diversas advertências. Agora, quando o protocolo de algum coach, o protocolo de algum educador físico, de algum nutricionista, simplesmente é abusivo, é um protocolo absurdo, isso gera até morte, isso gera problemas de saúde para as pessoas, ninguém responde. Não dá mais. Não dá mais para ficar calado sobre o efeito que está acontecendo no Brasil, o efeito Monjaro do Paraguai, o efeito estimulante, o efeito anabolizante, o efeito de drogas prescritas por quem não é capacitado. Isso se chama exercício ilegal da medicina. Isso se chama charlatanismo. Isso se chama exercício ilegal da profissão. Isso está descrito em Código Penal. Então chega. Não estou dizendo que esse foi o caso dessa morte recente que tivemos agora, dessa perda recente que tivemos agora, mas isso serve como uma reflexão do efeito que está trazendo no Brasil. Pessoas que acham que têm controle sobre os efeitos do seu corpo. E não é simplesmente sobre algo ruim acontecer ou não. É simplesmente sobre protocolos abusivos que estão sendo colocados. São as saúdes das pessoas sendo afetadas todos os dias em diversos locais do país por pessoas não capacitadas. Eu entendo que tem pessoas que viveram uma trajetória no fisiculturismo, viveram uma trajetória de coach, aprenderam muito, sabem muito. Mas no Brasil nós temos uma regulamentação justamente para evitar esse tipo de coisa, justamente para evitar que vidas sejam perdidas. E não dá mais para aceitar coaches, pessoas mesmo capacitadas ou não capacitadas, não sendo responsabilizadas pelos seus atos. A gente viu recentemente com Gabriel Gunley, o chororô durou uma semana e já acabou. Ninguém mais fala sobre responsabilização, ninguém mais quer saber, ninguém mais fala sobre o assunto, ninguém mais fala sobre Gabriel Gunley. Isso porque ele era grande. Mas já tivemos milhares de perdas, centenas de perdas no Brasil devido a protocolos prescritos por pessoas não capacitadas e por pessoas não regulamentadas em uma profissão capaz de prescrever esse tipo de protocolo. A questão é simplesmente a seguinte: quando vai haver responsabilização no país? Seja ele de médico, seja ele de não médico.
O ponto todo é que não é a prevenção, não é exames médicos periódicos. Por vezes, e estudando muito sobre a morte, assim como eu estudo, juntando duas áreas que eu basicamente são minha vida, que é como médico legista e é a área do esporte, principalmente o fisiculturismo, focado 100% no fisiculturismo, o que a gente vê é o seguinte, um padrão muito consistente. Mortes que ocorrem de maneira súbita devido à utilização pontual inadequada de substâncias, sejam elas insulina, seja ela estimulante, seja ela clenbuterol, entre outras substâncias. O ponto todo é que não dá mais para a gente fechar nossos olhos e fingir que isso não está acontecendo. A gente sabe sobre os efeitos deletérios dos anabolizantes, mas o ponto todo no Brasil é que, observando a fisiopatologia da morte, observando tudo que engloba dentro do fisiculturismo que pode gerar um óbito, é muito mais frequente, principalmente em idades menores, um efeito pontual de substância mal utilizada. É aquela velha frase que a gente sempre ouve: a diferença entre a droga e o veneno, entre o remédio e o veneno é a dose. Então, não dá mais pra gente fechar os olhos e dizer que não, a culpa é do anabolizante, a culpa é da testosterona, porque não é simplesmente da testosterona a culpa. A testosterona, via de regra, tem uma dose tóxica que é cavalar. Então, a dose tóxica pontual da testosterona, ela é extremamente rara. Extremamente rara. Os efeitos deletérios da testosterona são a longo prazo. Isso com hipertrofia cardíaca, isso com cardiomiopatias. Agora, você virar e dizer a culpa é simplesmente do anabolizante barra testosterona, porque anabolizantes são diversas outras drogas, mas enfim, saindo da parte técnica da coisa, a culpa não é só dela. A culpa é da prescrição mal utilizada, da prescrição tóxica, da prescrição venenosa, criminosa que tem acontecido no âmbito do fisiculturismo brasileiro, especialmente nas classes mais baixas. E não só, porque como nós vimos, o Gunley era totalmente assessorado, era totalmente unido a pessoas de alto escalão do fisiculturismo brasileiro, e mesmo assim acabou vindo a falecer. Claro que situações e situações, mas esse vídeo traz uma reflexão. Esse vídeo busca pegar na ferida do que está acontecendo no Brasil, porque simplesmente não dá mais. Não tem como aceitar que isso é normal. A gente vê, nem no mundo tem morrido tantos atletas quanto no Brasil. Nem em locais em que as drogas são muito mais utilizadas como recreação. Isso tudo por quê? Drogas mal prescritas, em situações inadequadas, em doses inadequadas, com acompanhamento inadequado. Não dá mais pra gente normalizar isso.